Tudo bem com vocês, meus amigos? Hoje nós vamos iniciar aqui uma jornada muito fascinante, que é a manutenção de placas eletrônicas da linha branca: ar-condicionado, lava e seca, forno de micro-ondas, geladeira, tanto convencionais quanto inverter. É para deixar vocês um conhecimento muito bom na manutenção desses equipamentos, dessas placas, para que vocês possam trabalhar na sua casa, na sua oficina, prestando esse tipo de serviço para outros técnicos. Então, o curso é muito bom. O diferencial desse curso, pessoal, em relação a outros cursos que tem por aí no mercado, é que ele vai ter aulas práticas, aulas teóricas. No início vamos aprofundar muito em aula teórica, que se tratando de eletrônica é necessário que você tenha um conhecimento muito bom da teoria. E depois vamos estar complementando aí com a prática. Esse curso ele tem uma coisa muito legal. Vocês vão aprender a consertar e vão aprender eletrônica ao mesmo tempo. Ou seja, no normal, pessoal, você teria que aprender eletrônica, aprender muita coisa em eletrônica, depois teria que se especializar em um equipamento e isso é meio complicado, né? Então eu descobri um método, esse meu método aqui é o único, pelo menos por enquanto, que depois o pessoal começa a copiar. Ele tem esse diferencial, é o único curso que tem no Brasil, se quiçá no mundo, que vai estar ensinando eletrônica, análise e consertos de placa ao mesmo tempo, de forma prática, e eu acredito de uma forma muito mais rápida de se aprender algo que é tão complexo, ok? Então, e outra coisa, por exemplo, haverão aulas como essa aqui, essa aula aqui, eu vou estar explicando, vocês vão estar aprendendo além da eletrônica, além de ler um esquema elétrico, além de defeito, além de tudo, vocês vão ter aulas de vídeos de peças que eu já tenho, então vocês vão ter que complementar. Por exemplo, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre um assunto e depois eu vou pegar algum vídeo meu gravado de algum componente e é necessário que vocês assistam esse vídeo para poder complementar o vídeo sempre anterior, ok? Então vamos iniciar aqui. Então vamos lá, vou abrir aqui o meu PowerPoint aqui, curso de análise de defeitos de placas eletrônicas da Tempermac. Essa aqui é a aula número 1. Pessoal, deixa eu abrir aqui, ó, esses slides aqui, isso aqui é uma geladeira inverter da Panasonic, só vou pegar aparelho bem moderno, tá? A princípio a gente vai estudar o que é uma fonte, os componentes da fonte, e eu vou começar com uma fonte já complexa, que é a fonte chaveada. Depois eu vou falar sobre fonte linear, que é muito simples, mas eu vou deixar isso para o final, ok? Normalmente o pessoal começa com a fonte linear, mas eu já vou começar pelo mais difícil, que depois quando eu vim com o mais fácil, vocês vão achar facinho. Então, aqui é o esquema que a gente vai ver de uma geladeira Panasonic Inverter. Aqui é uma lava e seca, uma parte da fonte da lava e seca. Aqui é o ar-condicionado, a gente tem ar-condicionado, tem tudo aqui. Ar-condicionado, uma parte da fonte de um ar-condicionado. E aqui é a parte da fonte de um forno de micro-ondas. Então, o que nós vamos fazer aqui? A princípio nós vamos estudar desde o momento que a tensão entra da rede elétrica, da tomada, entra no equipamento, a gente vai seguir todo o caminho até o perfeito funcionamento do equipamento. E por que eu estou pegando esses vários equipamentos diferentes? E eu não vou ficar definindo muito, esse aqui é o modelo tal, esse aqui é a marca tal. O que importa, por quê? Quando vocês entenderem peças, ler como é que é o esquema e como é que é o funcionamento entre si, quando vocês pegarem qualquer tipo de equipamento, vocês vão ver que o funcionamento é parecido. Então vocês não vão ficar muito dependente de esquema, de manual ou tipo de modelo. Entendeu bem da eletrônica, análise de circuito, esquema elétrico, vocês vão ficar aí muito bons para a maioria dos equipamentos. Então, vamos iniciar aqui essa primeira aula. Deixa eu abrir aqui o meu marcador aqui para texto. Então é o seguinte, como vocês podem ver, isso aqui é uma parte de um esquema de uma geladeira Panasonic Inverter. E eu falei que a gente vai começar do começo. Então olha só, pessoal, o que nós temos entrando aí no equipamento? Nós temos aqui, ó, a tomada. Tem que começar bem do iniciozinho. A tomada ela tem 3 pinos aqui, sendo que o pino do meio é o pino terra, né? Coisa que muita gente não liga. E volta e meia a gente vê problema aí na televisão de pessoas que foram eletrocutadas, tomaram choque, principalmente com o chão molhado, descalço, encosta no equipamento e tem um dano. Então eu já vou começar já te dando uma dica importantíssima aqui. Se você é técnico, vai fazer a manutenção na casa de um cliente, pega aquela lâmpada detectora de fase, né? Encosta no chassi de uma parte que não esteja com tinta e vê se a lâmpada acender. Se a lâmpada estiver acendendo,
fala para o cliente que você vai cobrar dele extra um aterramento para poder estar evitando isso. Você vai explicar ao cliente, olha, esse seu gabinete aqui da sua geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, não importa, ele está conduzindo e se alguém corre risco de tomar um choque elétrico e um dano à saúde. Então você vai oferecer ao cliente para fazer um aterramento, para resolver esses problemas. Se o cliente falar que não quer, você faz ele assinar um termo, porque se depois se der algum problema, você livra da sua. Então aqui já está uma coisa que já pode ser feita, tá? Fazer o aterramento, mas verifica sempre se o gabinete está dando choque ou não. E você consegue fazer com aqueles lâmpadazinhas, aquelas canetinhas de teste, dá para fazer isso. Então, vamos ver aqui, nós temos aqui o símbolo da tomada, esse aqui tem 3 pinos porque esse aqui é de aterramento. Esse aqui é o cabo, né? Ele vai entrar para dentro do equipamento através do cabo de força. Chegando dentro do equipamento, ele vai encontrar aqui, ó, um conector. Conector, então, vem aquele cabo de força, e tem um conector macho e um conector fêmea, né? Então, normalmente o macho fica na placa, a fêmea vem e encosta ali, então é um conectorzinho aqui, ok? Então, vocês veem que aqui não tem nenhum problema, né? Mistério nenhum, até aqui. Então, vamos ver outros equipamentos? Vamos lá. Nós vimos uma geladeira, agora nós vamos ver aqui uma lave seca. Olha só, a lave seca aqui, ela já tem um comportamento um pouquinho diferente. Aqui, você vai ver que isso aqui é um esquema que eles passam pra gente. A entrada AC1, eles já vem dizendo onde entra a tensão aqui, ó, da rede, ó, AC2. Alguns manuais vai mostrar o desenho, o símbolozinho da tomada, né? A tomada macho, outros sim, outros não. Aqui já tá AC1, AC2, que é AC de corrente alternada 1, corrente alternada 2. Pode ser fase e fase, ou pode ser fase e neutro, não importa, mas a tensão entra por aqui. Dentro tem um conector, ó, pessoal, toda vez que vocês assistirem uma coisa que tiver CN, CN é a abreviação de connector em inglês, então é conector. Então tem um conector, fica lá dentro da placa, ok? Logo em seguida, ele vai e parou aqui nesse componente que depois a gente está vendo. Mas vocês viram aqui aonde a entrada AC dessa lave seca? Ó, então, AC1, AC2. Tem placas de máquina de lavar que também está assim, AC1, AC2. Beleza? Vamos ver um outro equipamento aqui, ó. Olha esse equipamento aqui. Temos o desenho de uma tomada. Esse aqui não tem aterramento, tá vendo? Não tem 3 pinos para aterramento. Aí vem o cabo de força. Para aqui, ó, entra no equipamento, ó. Outra parte segue lá para baixo. Ok, pessoal? Tranquilo? Então vocês podem ver que ele vai lá para baixo, mas ele se junta aqui, tá? Essa parte do esquema aqui se junta aqui. Então esse aqui já é bem simples, ó. Ele não tem terceiro pino, não tem nenhum tipo de conexão, ou seja, o fio aqui já é como se entrasse aqui direto, né? Por tipo de equipamento, mas está dizendo aqui, está mostrando um símbolozinho de uma tomadinha aqui. Nós vamos ver depois muitos outros esquemas, tá? Mas a princípio é lá um, vamos bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagar. Então entenderam aqui, pessoal? Que aqui é uma tomada com 2 pinos e o cabo de força vai lá para dentro aqui nesse ponto. A outra parte vai lá para, né, ele faz uma união, mas ele retorna por aqui. Ok? Vamos ver aqui um forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas, vocês sabem que esse aqui é o esquema de um painel. É a placa eletrônica do micro-ondas fica no painel, né? Então, essa parte aqui, ó, fica lá no painel, só tem um pedaço só, mas ela fica lá no painel. E no painel tem um conector, ó. Lembra que eu falei para vocês que CN é conector, connect, né? E tá com o número 100, que é conector número 100. Então, vocês podem ver aqui que a fase aqui vai entrar aqui pelo conector pino 3, ó. Entra uma fase aqui e a outra fase entra pelo pino 1, ó, e para aqui. Ok? Aqui não tem aquele símbolozinho da tomada, porque um forno de micro-ondas a gente sabe que tem tomada, mas a tomada fica lá separada daqui, dessa placa eletrônica, né? A tomada vai lá, passa lá por termistores, uma série de coisas, depois vai passar e vai vir para cá e depois vem para cá. Entenderam? Então, nesse forno de micro-ondas, a entrada de tensão é por aqui, por esse conector, através do pino 3 e o pino 1. Aí ele vai aqui dentro da fonte. Então ficou tranquilo isso, né? Vamos voltar para o primeiro esquema. Então nós podemos ver aqui o seguinte. Olha só. Vamos seguir o caminho da tensão aqui, ó. A tensão, ela vem por aqui, a fase, né? Vem por aqui, vai nesse conector aqui, ó, vem
TP é point, né? Ponto de medição. É um pontozinho, pode ser um pino, pode ser um ponto de solda, é um ponto lá que você pode fazer medição. Esses TPs aqui, né? Pontos na placa para você medir com multímetro. Então você vê que a fase, uma das fases vem para cá e a outra fase vem aqui, ó, entrou pelo cabo de força, conectou, chegou aqui, ó, e vem para cá, seguindo aqui. Por enquanto vamos esquecer outras partes aqui, vamos ver a principal. Olha só, qual foi o próximo componente que ele parou? Ele parou aqui, ó, 10A, 5A. Isso aqui, pessoal, é fusível, ó, fuse, em inglês fuse, fusível. O símbolo dele está aqui. Né? Esse símbolo aí ele pode ele ser tanto assim como está ali no esquema, ó, o símbolo dele é como se fosse um fio passando, como pode ser assim também, ó. Ele vem aqui assim, faz assim, pode ser assim. Então, assim que ele entrou aqui, ele passou por um fusível, ele parou aqui nesse fusível, correto, gente? Aqui, ó. Então, fuse é fusível em inglês, e ele está dizendo aqui 10 e 5 amperes. Por que 10 e 5 amperes? Dependendo da tensão, né? Se a tensão for 220 volts, 5 amperes, se for 127 volts, é 10 amperes. Então, dependendo da tensão, esse fusível, ele pode ser, a corrente, a amperagem do fusível vai depender da tensão. Então, beleza? Entenderam até aqui, ó? A fase foi, parou aqui no fusível, aqui seguiu. Vamos ver outro esquema aqui. Vamos ver esse aqui. Olha só, aqui, ó, nós não temos, ó, vamos seguir uma fase aqui, ó, uma fase veio para cá. Deixa eu trocar aqui, botar um símbolozinho mais gordinho aqui, ó. Então uma fase vem para cá. Opa. Ela veio para cá e já tem um componente aqui, ó. E a outra fase azul vem para cá. Vocês notaram que aqui tem algum fusível? Não tem, já foi direto aqui numa peça. Essa peça aqui, ó, subindo aqui, já foi uma peça aqui, ó. Mas não passou, nesse trecho aqui desse circuito, não passou nenhum fusível. Depois vamos ver outras áreas, outras coisas. Mas nesse ponto aqui passou por algum fusível? Não, não tem fusível. Mas tem uma peça aqui, que aqui está como NR1, que é um varistor, né? É uma peça de proteção, mas não passou por fusível aqui. Já foi direto pela próxima peça que chegou, foi o varistor. Então, inclusive, quando acabar essa aula, vocês vão ter que assistir uma videoaula gravada que eu fiz sobre varistor. É importantíssimo que vocês assistam. A maioria das fontes tem varistor como peça de entrada, beleza? Então, já vai aí um alerta para assistir o próximo vídeo assim que acabar esse sobre varistores. Vamos ver outro esquema aqui, ó. Esse outro esquema aqui é a mesma coisa, ó. Nós temos aqui a fase entrando. Ó, já pegou aqui o fusível de novo. F701, F de fusível. Ó, 250 volts, 2.5 amperes. Né? Então, chegou aqui já tem o fusível. A outra fase vem para cá, vai lá para baixo, mas ela retorna por aqui, ó. Retorna por aqui, ó. Chegando aqui, ó, depois que passa pelo fusível, olha que peça que ela encontrou aqui, ó. Varistor de novo, ó. Ó, varistor, que é aquela peça de proteção. Então vocês viram que nesse esquema também encontramos um varistor aqui que está como VA, né, 680 volts, e um fusível aqui de proteção, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Gente, deixa eu entender, o fusível, ele serve para proteger aí o equipamento, e ele tem essa corrente, né, ele vai proteger de sobrecorrente, ok? Quando houver uma sobrecorrente, o fusível ele não vai proteger sobre tensão, é sobre corrente. A corrente ultrapassou o limite denominado pelo fusível, ele vai abrir. Por exemplo, vamos supor que deu um picozinho de tensão, pico lá, de 127, por exemplo, foi para 180 volts. Mas a corrente está menos do que o valor do fusível, ele não vai abrir. Ele serve para proteger sobre corrente. Sob tensão, aí já vai ser o varistor. Mas vamos lá, entenderam, né? Então o fusível ele protege para quando a corrente ultrapassa o valor marcado no fusível, ele vai abrir. Então ele está baseado na corrente e não na tensão. Então vocês viram, né? Tomada, passou pela corrente, depois aqui um varistor. O próximo esquema aqui, ó. Aqui nós temos aqui a tensão entrando aqui, não passou
até nada, chegou aqui nos diodos aqui, que são os retificadores, a gente vai ver isso mais à frente. E a outra fase já encontrou um resistor aqui, ó, 22R por 2 watts. Esse resistor aqui, ele já está servindo aqui também como uma proteção. Tanto que vocês podem ver que tem muita fonte. Eu até fiz um videozinho pro short, vídeo curto do YouTube, mostrando qual é o valor desse resistor, que o pessoal pega essas placas aí de micro-ondas com esse resistor queimado e ninguém sabe qual é o valor. Normalmente são de 22R, 22 ohms, por 2 watts de potência. Então ele está aqui como proteção também, tá, gente? Se houver algum curto ou algo aqui, ele vai queimar esse resistor, como que acontece na prática mesmo, ele queima mesmo, ele torra. Então ele passou por aqui. Tem algum tipo de fusível igual aquele de vidro que a gente costuma ver? Não tem. Tem varistores aqui? Não tem. Tem placa de micro-ondas que tem, tá? Varistor. A gente vai até ver isso depois quando a gente for ver em fonte linear. A gente vai estar vendo isso tá aí. Então, viram, né? A tensão AC, que é o 127 ou 220, entra por aqui. E aqui passa por um resistor. Então, pessoal, desde essa placa aqui, complexa aqui, dessa geladeira inverter, lava e seca, nós vimos que parou aqui nesse varistor. Aqui parou no fusível e tem um varistor também. Essa geladeira aqui, ele, ó, tem um fusível, ó, e tem aqui um varistor também, ó, deixa eu comentar aqui. A fase vem para cá, conector, ó, fusível. Depois do fusível, olha a peça onde ele parou, ó, o varistor. E a outra fase aqui seguiu, veio para cá, olha, subiu varistor, aqui está como VA. Então temos duas peças de proteção, o fusível, que é sobre corrente, o varistor, que é sobre tensão. Se a tensão ultrapassar o valor indicado pelo varistor, ele entra em curto e queima o fusível. Então aqui temos duas proteções, isso é muito bom, nessa geladeira. Nessa lava e seca aqui nós só temos o varistor. Aqui para esse circuito aqui não temos nenhum fusível aqui, né? Aqui, né? Para esse modelo, não vou dizer que toda lava e seca é assim não, tá, gente? É esse modelo que a gente está vendo. Então aqui nós temos nesse circuito a proteção entrando pela tomada. Nós temos aqui, ó, um fusível. Depois do fusível passa também, ó, o varistor aqui. E a outra fase, né? Praticamente vai lá para baixo e retorna por aqui. E pega outra parte do varistor também, ó, varistor e fusível. Sempre varistor e fusível. Tem um que não tem fusível, tem só varistores. Então, quando vocês pegarem, independente do equipamento, independente de alguma coisa, você sabe que tem essas peças aqui. Ó, o símbolo aqui desse fusível é esse traço aqui. Aqui não tem mais o varistor, é esse aqui. Aqui, ó, o símbolo, tá vendo? Aquele fusível já faz uma senoidezinha, uma cobrinha aqui dentro no fusível. Tem aquele que é reto e tem esse aqui de cobrinha. E o varistor, esse aqui. E aqui só um resistor aí servindo como uma proteção. Então, pessoal, vocês viram como é a forma que eu vou seguir todas essas aulas de uma forma bem simples, bem prática. Eu estou falando de equipamentos que são sofisticados. Então, se vocês forem o passo a passo, vocês vão entender muito bem, independente. Então, quando vocês pegarem algum circuito, vocês vão saber o que é a tomada, o cabo de força, o fusível e o varistor, que é a próxima aula que vocês têm que assistir, que eu já tenho gravado essa aula. Se eu não me engano, acho que eu coloquei até no YouTube também. No curso eu vou estar passando como vocês entenderem bem o que é essa peça. Pessoal, para partir para as outras aulas, tem que entender a próxima aula muito bem. Ok? Eu vou estar disponibilizando essa próxima aula de varistores para a semana que vem, que é as quartas-feiras, que é dia de manutenção de placa eletrônica. Então, se você está assistindo essa aula, por exemplo, disponibilizada num dia, se você está seguindo, né? Depois que o curso estiver pronto, tudo bem, todas as aulas estiverem prontas, vão estar todas as aulas disponíveis. Mas como a gente está iniciando agora, as aulas serão todas as quartas-feiras de manutenção de placa. Então essa quarta vocês aprenderam isso aqui bem devagarinho, bem com calma. A próxima quarta eu vou estar disponibilizando esse vídeo do varistor. Vocês têm que entender muito bem o que é varistor, ok? E depois a gente vai cada vez entrando para dentro da fonte de alimentação, seguindo e entendendo muito bem as peças que tem, o que ela faz, né? Para vocês ficarem aí muito bons na manutenção de placa eletrônica, independente da placa, na maioria da placa da linha branca, vocês vão ficar aí mestres nisso. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, espero que estejam gostando dessa aula. Se tiverem alguma dúvida sobre essa aula, podem estar postando no grupo, ok? Um abraço, até a próxima aula, pessoal.